Questões do Estatuto da Criança e do Adolescente para concurso de professor. Esta é a segunda parte. Não deixe de assistir a primeira parte, cujo link está na descrição deste vídeo. Vamos aprender de verdade. Questão 31. Questão 31 aqui na tela pra gente. Vamos lá. O ECA configura-se como uma legislação de direitos humanos de crianças e adolescentes, colaborando com o desenvolvimento da cidadania, principal objetivo da educação, tendo uma referência às obrigações impostas aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino, em cumprimento ao artigo 56, que a gente já conhece, artigo 56. É incorreto, atenção, é incorreto afirmar que cabe aos gestores escolares comunicar ao Conselho Tutelar os casos de elevados níveis de repetência, maus tratos envolvendo seus alunos, ausência de acesso à escola pública e gratuita próxima da residência do aluno, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, questão que você não pode errar. Aqui foi para coordenador, aqui tá na cara, aqui está letra C aqui, ó. Não há essa previsão aqui no artigo 56, que a gente já viu muito esse artigo 56. Se você ainda tem dúvida acerca disso, veja lá o artigo 56. A gente não vai no artigo 56 agora, porque a gente já foi muitas vezes no primeiro vídeo, na primeira parte aqui, a gente já foi bastante. Artigo 32. No que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente no tocante à educação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Aqui é a alternativa correta. Vamos lá. Direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de ser respeitado por seus educadores. Faz sentido isso ou não faz? Faz sim, está correta. Isso aqui está correta. Isso aqui está correto. Isso aqui está lá no artigo 53, tá? Inciso 2. Artigo 53, você já está cansado de saber. 2. Igualdade de condições para o acesso e evasão. Igualdade para evasão. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tá? Não existe isso aqui. Mas o artigo certinho está... O texto certinho está no artigo 53, inciso 1. Direito de excluir critérios avaliativos. Excluir? Também não, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha no artigo 53 para vocês. Vamos dar uma olhadinha no artigo 53. Analisando aqui, nós temos só a primeira que está correta aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no artigo 53 para quem está chegando agora aqui. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, que você já está por dentro do artigo 53 do ECA. Não pode errar o artigo 53. Não pode. Você não pode se dar esse luxo. Vamos para a próxima questão. 33. De acordo com o artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente. É dever do Estado. De acordo com o artigo 54. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições estruturais da escola. É isso mesmo aqui, ó. As condições estruturais da escola. Não. A gente vê isso aqui lá no artigo 54, inciso 6.
2. Acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade econômica. Segundo a capacidade econômica? Também não, está lá no artigo 54V. 3. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. É isso, certo ou errado? Aqui está correto. Eita, meu nariz agora começou a... Artigo 54. 54.4. Então seria correto aqui a letra C de cachorro doido. Apenas letra C é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha no artigo 54. Se você não curte que eu vá lá nos artigos, peço as devidas desculpas. Mas é necessário, sim, sempre consultar os artigos, porque você já percebeu que o pessoal pede a literalidade da lei, o que está escrito que eles pedem. Artigo 54. Ó. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, cuidado que geralmente eles colocam aqui ensino superior, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui cai muito, ó. Esse preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado com isso. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Acabamos de ver isso aqui. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. E o 7, aqui é inciso 7, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, dá uma olhadinha aí se você tem dúvida no artigo 54, dá uma lida, uma reforçada e copia no seu caderno. Vamos à próxima questão. Esse, pelo menos, é o meu método, tá, gente? Talvez você não se enquadre, mas é assim que eu acho que a gente aprende mais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito dos pais ou responsáveis. É direito dos pais ou responsáveis matricular sua criança ou adolescente em uma escola que desenvolva projetos pedagógicos de orientação construtivista. Tem essa previsão no ECA? Não tem essa previsão. Não tem essa previsão, tá? Não tem essa previsão no ECA. Receber ensino adequado na residência da criança. Na residência da criança ou do adolescente que não tem condições de deslocar-se até a escola? Não, também não tem essa previsão, né? Receber em sua residência ou local de trabalho os resultados de aprendizagem quando não puder participar. Sem moleza, que muita moleza também não tem essa previsão. Ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Aqui sim, essa aqui sim. Que está lá no artigo 53, parágrafo único. Artigo 53, único. Artigo 53, parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, para irritar quem não gosta. Cadê o artigo 53 aqui? 53, cadê você? Parágrafo único. Artigo 53. Aqui, vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho. Está muito bagunçado isso aí. Parágrafo único do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas pedagógicas. Anote isso no seu caderno, tá? Pega o seu ECAzinho e anota essas coisas que a gente está falando aqui, esses artigos, porque cai. Se cai, você tem que saber. 35. Lembrando, e aí? Agora pense, você já se inscreveu em nosso canal? Já se inscreveu ou vai perder mesmo todos os vídeos? Estou só de olho em você. Artigo 35. Segundo o parágrafo 1º do artigo 54, artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa, meus óculos estão horríveis. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo, público subjetivo, constitucional ou indisponível.
Essa questão aqui é muito interessante, que eu já falei em algum outro vídeo, que sempre que falar o tipo de direito que é o ensino, que é a educação, falo, o ensino obrigatório vai ser sempre um direito subjetivo, tá? Sempre que cair vai ser um direito subjetivo. Além do ECA, aqui, além do artigo 54, o artigo 5º da LDB, ele fala também sobre isso, o artigo 5º da LDB. Vamos dar uma olhadinha no artigo 5º da LDB? O acesso, artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. É o direito público subjetivo. Podendo, aqui está mais ou menos um conceito, ó. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Agora vamos voltar aqui para a questão. Tem mais. E o que é um direito objetivo? Sempre vai ter isso, né? Direito objetivo e direito subjetivo. Para você ter uma ideia assim, vou falar aqui de uma maneira simples. Uma coisa objetiva é uma coisa concreta, certo? Coisa concreta. Por exemplo, o direito público objetivo seria as leis, a Constituição. Isso seria o direito objetivo, está lá escrito bonitinho, uma coisa objetiva. E o direito subjetivo? Você sabe o que é uma coisa subjetiva? O que é uma coisa subjetiva? Uma coisa subjetiva geralmente depende do quê? Do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista de cada pessoa. Estou te falando de uma forma simples para você entender. Subjetivo depende do ponto de vista de cada pessoa, de cada indivíduo. O direito à educação é subjetivo por quê? Porque o Estado vai ver se você se enquadra ou não, se você tem razão ou não. Espero que você tenha entendido. Vamos à questão 36. Acerca do direito à educação, assegurado à criança e ao adolescente, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar, exceto, cuidado, né? Sempre que aparecer exceto, você tem que marcar para você não ser levado a erro. Vamos lá. Exceto, tá? O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e gratuito é direito público subjetivo. Olha só, tá vendo que eles... Aqui foi uma banca, deixa eu ver aqui qual foi a outra banca. Ó, aqui é uma banca diferente, tá? Ó, Itami, nunca vi falar nessa banca. E aqui é Metro Capital. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isso aqui você já sabe. Direito público subjetivo. Você pode exigi-lo, mas o Estado terá que analisar se você tem razão ou não. É dever do município assegurar à criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. É dever do município assegurar à criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Deixa isso aqui em branco e vamos olhar o artigo 54. Se você já sabe, beleza. Se não sabe, aguarda aí. Artigo 54, inciso 1. Próximo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Tá certo isso aqui, tá? Isso aqui está correto, está no artigo 54 também. Mas vai ser no parágrafo 2º. A gente vai ler isso aqui para você fixar. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Aqui está correto. Marque essa palavrinha pupilos e relaciona pupilos com o artigo 55, que você não erra nada. Falou em pupilos, a questão está correta. Letra E. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes o direito de ser respeitado por seus, aqui é seus, tá? Colocar o SUS, por seus educadores, que é o artigo 53, está correto.
Mas eu quero que a gente vai aqui no artigo 54, parágrafo 2º, para você fixar. Artigo 54, parágrafo 2º. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. É dever do Estado. É dever do Estado. É dever do Estado. Vamos lá, voltar para ver a questão. É dever do município. Não, tá lá, é dever do Estado. Dever do Estado como um todo. Assegurar. Então aqui a questão está errada, essa daqui. Alternativa que está errada. Agora você sabe que não é lá, o artigo 54 fala o Estado. Estado. Próxima questão. Nunca deixe de visitar, de consultar esses artigos. Ficou em dúvida? Vai lá nos artigos e marca no seu caderno. Não deixa de marcar no seu caderno quando você não tiver certeza. Marca no seu caderno. Vai por mim. Vamos lá. A questão 37. Falando assim, eu não estou legal. A criança e o adolescente têm direito. Aí vem aqui. Eu não gosto dessas questões que é de completar, não, que parece questão de quarta série, né? A criança e o adolescente têm direito à educação, ao ensino, ao aprendizado. A criança e o adolescente têm direito. Vamos pôr aqui a educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania. Ó, já dá para ir, ó. Exercício da cidadania. Aqui você já sabe que é cidadania, mesmo que você não saiba o outro. Cidadania. Você já sabe. E qualificação para o trabalho, não é? Para o trabalho, aqui é o trabalho. Trabalho. Qualificação para o trabalho. Então a gente já vem aqui cortando que não tem trabalho no final, aqui, ó. Não tem trabalho, não tem trabalho. Aqui não tem cidadania, não tem cidadania. Eita, peste, aqui tem cidadania. Então, pode ser a letra A, a letra C ou a letra E. Criança e adolescente tem direito à educação, ao ensino ou ao aprendizado? A educação, né, gente? Educação. Não faz isso, não. Educação. Tem direito à educação, é o artigo 53. Tem direito à educação. Vamos lá no artigo 53 para você marcar isso no coração. Artigo 53. Olha lá. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, para preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições, direito de ser respeitado, direito de contestar, direito de organização. Certo? Fácil. Mas tem que saber o artigo 53, tem que saber todos os artigos. O pessoal quer aqui que você decore, porque aqui é decoreba, né? Mas você repete, mas não é para, pelo amor de Deus, não é para você pegar o ECA e tentar decorá-lo. Você vai decorar por osmose. Você vai fazendo questões, vai respondendo e a coisa vai entrando na sua cabeça. Questão 38. Há 18 anos, a infância deixou de ser brincadeira, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa fase da vida passou a ser tratada com a seriedade que merece. O reconhecimento de que são sujeitos de direito, sempre pergunta se cai isso aqui nas questões, que são sujeitos de direitos e não simples propriedade dos pais e do Estado. Com o ECA foi extinto o Código de Menores, elaborado em 1927 e adaptado em 1979, único instrumento legal que tratava da infância no país. No seu capítulo 4 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, no artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Olha, acabamos de ver isso aqui. Assegurando. Olha, a gente acabou de ler isso aqui. Artigo 53, você já não pode mais errar. Artigo 53. Tá vendo? Aí a gente vai ter que vir aqui, ver se está certo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Está correto, a gente leu isso, acabamos de ler isso aqui. Isso aqui é o artigo 53, inciso 1. Eu acabei de ler, não vem dizer que você não viu. Direito de ser desvalorizado.
Aí brincadeira, né? O camarada tem direito de ser desvalorizado? Não, né? Nem precisa saber artigo. Dever de contestar critérios avaliativos. Isso aqui a gente leu, a gente sabe já. Não podendo, pode recorrer sim. Você sabe que pode lá. Se tiver em dúvida, vê lá todo o artigo 53. Direito de organização e participação em entidades rurais. Não, entidades estudantis, né? Errado, artigo 53 lá, inciso 4, vai lá. Agora, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Aqui tá certo, isso aqui tá certo. Então, o que tá certo aqui seria que, ó, isso aqui você nem precisa saber muita coisa. Aqui você vai, né, pelo bom senso. É o 1 e a 5. Está correto aqui, 1 e a 5 somente. Letra D de doido. Vamos aqui, a próxima questão 39. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, artigo 56, você já sabe, aquele da tutela, estabelece, da tutela não, do Conselho Tutelar, estabelece aos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar os casos de exceto. Aqui ele quer o exceto. Vamos ver. Para quem conhece o artigo 56, já está muito batido. Para quem não conhece aqui, vai pela exclusão. Vamos lá. Cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos dos seus alunos, maus tratos envolvendo seus alunos, elevados níveis de repetência, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Fácil, aqui tá na cara aqui, né? Mas se você ficou em dúvida, artigo 56 é obrigatório para vocês. Questão 40. Questão 40, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas que garantem a proteção integral da criança e do adolescente. Dessa forma, tem relação do ECA com o trabalho do professor, exceto. Vamos ver aqui o que é exceto. Tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Olha, a gente viu lá sujeitos de direitos. E reconhecer que eles são pessoas em formação de sua personalidade, de sua integridade física e moral, e que estes aspectos são fundamentais para o desenvolvimento humano. Tá, né, bem coerente essa questão. Mas vamos para a próxima. Vamos procurar uma errada. Garantir educação, mas não as políticas públicas necessárias à infância e à juventude em situações de risco e de vulnerabilidade social. Garantir educação, mas não, olha só, já achamos. Nem precisa você ir mais atrás de nada, mas não políticas necessárias à infância, entendeu? Não tem como errar essa questão aqui. O exceto aqui é que mesmo que você não saiba as demais aqui. Mas aqui é garantir educação, mas não políticas públicas necessárias à infância. Não, para com isso, hein? A base aqui você vai olhar no artigo 15. Se você ficou em dúvida, dá uma olhada no artigo 15 do ECA. Mas aqui estava bem na cara. Questão 41. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, se uma criança ou adolescente aparecer na escola com indícios de maus tratos, mantiver um elevado número de faltas injustificadas, isso aqui você já sabe, é o artigo 56. Evadir-se da escola ou tiver várias repetências, esgotados os recursos escolares, é dever da direção da instituição de ensino comunicar ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, responsável ao juizado de menores, órgão da Secretaria de Educação a que a escola for subordinada, Conselho da Escola ou colegiado escolar. Você sabe que o artigo 56 lá fala do Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Aí você fala que, mas aqui não tem Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar é a mesma coisa que... Conselho Tutelar é a mesma coisa que isso aqui? Não. É a mesma coisa que Conselho da Escola? Não. É a mesma coisa que órgão da Secretaria da Educação? Não, né? É a mesma coisa que responsável e ao juizado de menores? Ou é o Conselho Municipal? Assim, pelo bom senso, o que você acha que o Conselho Tutelar seria? O Conselho Tutelar seria o quê? Seria a letra A, né, gente? A boca que quis sacanear com quem? Mas é a letra A. Artigo 56, Conselho Tutelar em relação à escola, tá bem
bem na cara isso aqui. Agora 52. Se ficou em dúvida, vai no artigo 56. Cadê o artigo, a questão 52? Segundo o ECA, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito. Olha só, caiu de novo aqui. Essa aqui já foi em outra banca, Fudatec. Público objetivo, público subjetivo, da iniciativa pública privada, privativo subjetivo, da iniciativa filantrópica. Aqui você já sabe que é público subjetivo. Público subjetivo, tá vendo? Não precisa a gente falar muito. Tá lá o quê? Tá no artigo 5º lá e no artigo 54, né? O artigo 5º da LDB, no artigo 5º da LDB, no 54 do ECA. O ECA é o artigo 54, parágrafo 1º, o LDB é o artigo 5º. Você já sabe isso aqui. De acordo com o Estatuto, nem precisa saber o artigo, você já sabe que é direito público subjetivo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição. Isso aqui você também sabe, você sabe lá, você já viu o artigo 53 várias vezes, tá? Vou só marcar o artigo aqui para você. Se você tiver em dúvida, você dá uma olhadinha no artigo 53. Eu vou deixar o artigo 53, você olha todo eles, mas isso aqui vai estar no parágrafo único. Mas quando eu falar um artigo, você olha o bicho todo. Não vai só naquela partezinha, vê, para você entender ele. Mas vamos lá. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de quê? Definição dos projetos orçamentários? Não. Do processo de formação docente? Não. Das propostas de substituição de professores? Não. Das propostas educacionais? Sim, cara. Letra D. Peraí, vou pagar para ninguém brigar comigo. Letra D. D de doido. 44. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, assim como a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, são condições compreendidas pelo ECA em seu artigo 4º, ou seja, você tem que saber o artigo 4º. O artigo 4º fala de quê? De direitos à liberdade, direito ao respeito, garantias de prioridade, garantias de segurança, direitos e fins sociais. E aí, artigo 4º, você sabe ou não sabe? Vamos ver o artigo 4º do ECA, para ver se você sabe. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, olha, absoluta prioridade, atenção, direito à prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, aí já lascou você, né? A liberdade, a convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Gente, às vezes eu dou uma pausinha aqui porque eu vejo, tem que olhar minha câmera aqui para ver se o bebê não caiu da cama. É por isso que às vezes eu paro assim, quando ele mexe, eu dou essa pausa, tá? Não me xinga por conta disso. Então aqui é direito à garantia de prioridade. Vamos lá? Garantia de prioridade. Então, a precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública, assim como a preferência na formulação e execução das políticas sociais, são condições compreendidas pelo ECA em seu artigo 4º, seria artigo 4º, parágrafo único lá, né? Que a gente viu. As garantias de prioridade. Artigo 4º, parágrafo único. 45. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz.
É o marco legal e regulatório dos direitos humanos da criança e adolescentes, de acordo com o ECA. Vamos lá. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Olha, a gente já viu isso aqui. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei, a gente já viu isso aqui, ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Vamos marcar aqui. Isso aqui está correto. Vamos para a próxima. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 11 anos... Não, pelo amor de Deus, eu não vou nem ler mais. A pessoa até 11 anos de idade incompletos. Até 11 anos de idade incompletos. Já está de... esculachou aqui, né? É devido à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, acabamos de ver isso aqui, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Vimos isso lá no artigo 4º, parágrafo único, está certo. Se você não lembra mais, dá uma olhadinha lá, isso aqui a gente já viu bonitinho. Então aqui, ó, o 2 está errado. A 2 está errada. Se a 2 está errada, você sabe que essa aqui está errado, porque tem o 2. Essa aqui está errado, que tem o 2. O 3 a gente sabe que está certo. E o 1 eu marquei como certo. Então, 1 e 2, 1 e 3 estão corretos. 1 e 3 a letra A. 1 e 3 estão corretos apenas. No Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direitos. Elas passam a gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo de proteção integral. Certo, né? Bem, mesmo você não saiba o artigo 3º, isso aqui está correto. Bem lógico, né? Todas as oportunidades no tocante ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Também está correto. Depois você dá uma olhadinha no artigo 3º. Direitos protetivos a partir do momento em que pratica ato delinquente. Direitos a partir do momento que pratica atos delinquentes. Aí não, né? Aí já bagunçou o barraco. Direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Direitos por responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Isso aqui está correto, tá? Isso aqui é no artigo 4º. Aqui é artigo 4º. Não o parágrafo único, é o artigo 4º, caput. Então, 1, 2 e 4 estão corretos. 1, 2 e 4. Qual é? 1, 2 e 4, a letra D. Rapaz, o moleque está quase caindo da cama. 47. No tocante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, informe se é verdadeiro V ou se é falso F para o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Considera criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela compreendida entre 12 e 18 anos. Tá aqui, tá certo? Tu não vai errar um negócio desse, né? Não, falar aqui tá verdadeiro. Artigo, se você não souber o artigo 2º, tá ferrado. Destinam recursos financeiros por meio de transferência automática no custeio de pagamento dos benefícios à criança e do adolescente. Ó, essa transferência automática aqui, ó, não tem, tá? Cuidado com isso aqui. Transferência automática não tem. Essa transferência automática aqui não tem essa previsão. Agora, então, tá falso. Relaciona inúmeras condutas atentatórias aos direitos da criança. Sim, relaciona inúmeras condutas atentatórias ao direito da criança, ok? E do adolescente, tá? Que, se praticadas, podem caracterizar crimes e outras que constituem chamadas infrações administrativas. Olha, isso aqui está correto. Tem condutas que serão caracterizadas como crimes e outras que serão caracterizadas como infrações administrativas. Aí tem que ir lá nos artigos que tratam dos crimes e das infrações
administrativas. Se você quiser dar, eu não vou dar, que estou com preguiça. Você vai nos artigos 228 ao 2, dá uma olhadinha lá só para você depois ter uma noção. Tá? 228 a 244 e depois tem o 4245 ao 258. Dá uma olhadinha lá. Mas aqui está correto. Isso aqui está verdadeiro. Mas vamos supor que você não saiba isso aqui. A gente vai ver se a gente consegue acertar por exclusão. Garante que a criança e adolescente brasileiros sejam reconhecidos como objeto de intervenção da família. Objetos de intervenção da família. Não, nada a ver, né? Dá uma olhadinha no artigo 1º lá. Não, tá falso isso aqui. Vamos ver se a gente acertava aqui, ó. Se a gente não soubesse esse daqui, tá? Esse aqui eu achei difícil aqui. A gente sabe que um é V, VF, F. Olha, V, olha, aqui tem VV, então já não seria. F, o primeiro também já não seria. A gente sabe que é V, F, V. Ó, V. Ó, por exclusão, mesmo que você não soubesse isso aqui, ó. Ai, meu Deus, o bebê vai cair. Você já acertaria. Deixa eu ali. Opa, você já acertaria. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pegar o moleque que ele vai cair. Já volto. Pronto, criança salva. Mais um minutinho ele caía da cama. Como a gente mora eu e ele sozinho, moramos só nós dois, então ele se liga quando eu não tô na cama. Aí ele fica me procurando. Aí nessa procura que ele fica me procurando para colocar ele quer colocar o braço dele procurando meu sovaco. Papai, cadê o sovaco? Papai, quero o sovaco. Aprendeu isso desde que tinha uns 6 meses. Eu andava com ele no canguru, aqueles canguruzinhos, então ele ficava com... Ai, acordou de novo. Não. Vamos lá. Deixa a criança lá, tá? Tô monitorando ele aqui pela câmera. Vamos 48 aqui. Então, como eu estava dizendo, como mora eu e ele sozinhos, então ele sente que eu saí da cama. Ele fica me procurando. Questão 48. Considerando o título 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das disposições preliminares, analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso. Em relação ao que estabelece alguns dos artigos desse título. Pai. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Olha só, isso aqui está bonitinho, né? Isso aqui está perfeito, isso aqui está perfeitinho, isso aqui é verdadeiro, é o artigo 3º. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente aquela entre 12 e 17. Não, aí já bagunçou, né? 17 anos, não, 17 anos não, aqui você não pode errar. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Verdade. Aqui é verdadeiro e aqui é falso. VFV. Vamos ver onde tem VFV. VFV é letra E de doido. Letra E. 49. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade é compreendida pela garantia de prioridade. Primazia de receber proteção em alguma circunstância. Algumas circunstâncias. Não é alguma circunstância. Autorizadas pelo Conselho Tutelar e Ministério Público. Tem autorizada ainda. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou privados. Não é públicos ou privados, tá? Você dá uma olhadinha no artigo 4º. Artigo 4º, parágrafo único. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Aqui tá certo. Esse aqui tá certo. É o mesmo parágrafo 4º, tá? Parágrafo 4º, artigo 4º, parágrafo único.
Destinação de recursos privados de empresas associadas em áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Recursos privados, não, recursos privados, não. Não recursos privados. Beleza? Então, mas vamos dar uma olhadinha no artigo 4º lá para você dar uma... Gosto de ir sempre no artigo. Por que eu vou sempre no artigo? Porque às vezes a gente fala besteira. A gente fala besteira, fala coisa errada para vocês e você não tem onde fundamentar, ou onde procurar, onde tirar a prova dos 9, né? Vou lá no parágrafo aqui, vai ter parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ok? Precedência de atendimento nos serviços públicos, ou, olha aqui, ó, cuidado com isso aqui, tá? Lá tem privada, né? Ou de relevância pública, públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos, ó. Recursos públicos sempre vai ser recursos públicos ou de relevância pública, tá? Nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Não ficou difícil, não, ficou fácil, né? Agora você já entendeu. Vamos aqui, questão 50. Questão 50. Questão 50. Lembrando o seguinte, que às vezes eu esqueço de falar. Anota uma coisa aí, fazer questões é a maneira mais eficaz de se estudar. Não tem outra maneira mais eficaz do que fazer questões. Então, você se acabe de fazer questões, se acabe até você não suportar mais de tanto saber. Não suportar mais de tanto saber. Até você achar aquele assunto tão fácil, mas tão fácil, que você não vai suportar mais ouvir ninguém falar sobre ele. Então, quando você estiver nesse ponto aí, você está começando a ser um concurseiro top. Quando você não suportar mais ouvir aquele assunto, porque você acha tão fácil, você estudou tanto ele que você não suporta mais ouvir falar dele. Lembrando que o link para baixar essas questões, para quem fica perguntando, mandando mensagem, o link está na descrição deste vídeo. E lembrando também que temos uma playlist com mais de 2.000 questões grátis. Nenhum canal no YouTube tem tantas questões grátis como o nosso. E eu vou também deixar o link na descrição do vídeo, tá? O link na descrição do vídeo. Então, não deixa de assistir esses vídeos que tá aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá, questão 50. Questão 50, cadê? Aqui. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais. Aqui o outro, humanamente diferentes. E a outra aqui, totalmente livres. Vamos à tirinha. A tirinha de Armandinho trata de direitos humanos. Analise as sentenças abaixo e responda. São direitos proclamados no artigo 4º. Então você tem que saber o artigo 4º. O artigo 4º. São direitos proclamados no artigo 4º. Vamos lá. Artigo 4º. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a igualdade, a diferença, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a diferença, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, a vida... Gente do céu, peraí, vamos devagar aqui nesse barraco. Artigo 4º. Artigo 4º do ECA. Vamos dar uma olhadinha primeiro no artigo 4º. Vamos ver o artigo 4º do ECA, que bagunçou o barraco todo ali. Artigo 4º. Vamos lá, ó. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. Deu pau aqui. Ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Marca isso aí, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar. Decorou? Decora, porque você tem que decorar. Os caras querem que você decore.
Decoreba total. Vamos lá. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a igualdade, a diferença, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar. Tá certo isso aí? Tá certo? Lazer, a igualdade, a diferença, olha aqui, a diferença, que a gente já pegou coisa. Não, né? A diferença, nada a ver. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, o esporte, o lazer, a diferença? Não, também não. Aqui já pegamos o esquema aqui. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar. Aqui está bonito. Então, isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Aqui os caras sacanearam aqui, ó. A diferença. Isso aqui está bonitinho lá, do jeito do artigo 4º lá. Então, só 3 está correto aqui, ó. Só a letra D de doido está correta. Só a letra D de doido. E chegamos aqui na questão número 50. Lembrando que o link para baixar as questões está na descrição deste vídeo. E também não esquece de ver a nossa playlist com mais de 2.000 questões. Estuda que o sonho é seu. O sonho é seu e sonho é coisa séria.